Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos bem atrasados, essa chuva. Meu Deus, mas estamos aqui, graças a Deus. Chegamos em paz, em segurança. Deixa eu abrir aqui, que senão eu vou ficar com calor. Bom, estamos atrasados, mas o capítulo de hoje é bem rapidinho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mês de fevereiro. Entramos aí no segundo mês do ano, 1º de fevereiro. Quem tá animado? Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Que bom que você tá por aqui. E aí, é isso. Então, nós estamos aí no segundo mês do ano, mês de fevereiro. Esse mês é um mês um pouquinho mais curto, né? Temos aí 29 dias. Esse ano é um ano bissexto que fala, né? Quando tem 366 dias. Tá vendo? Marina também é cultura. Bom, e esse mês eu gostaria de trazer algo para vocês. Na verdade, só hoje. Hoje eu gostaria de trazer algo para vocês para a gente estar pensando ao longo desse mês, porque o mês de fevereiro é marcado aí pelo carnaval, um tempo de descanso, de feriado, uma coisa bem longa aí, né, que nós temos. Mas eu até esqueci de fazer minhas pesquisas, eu ia fazer algumas pesquisas, mas a gente tem, normalmente o mês de fevereiro, gente, é um mês em que a taça de Deus, às vezes, a taça da ira de Deus às vezes se enche, né? Porque nós temos aí muitos casos de, como é que se diz? Enfim, todo tipo de prostituição, todo tipo de coisas ruins que vem acontecer nessa época de carnaval. Né? A gente viu aí uma época que teve bastante blasfêmia com o nome de Deus, e esse é sempre um tempo em que a gente precisa, sabe, tá tentando, buscando redimir, sabe, o Brasil e o povo brasileiro. E como a gente pode fazer isso? Orando para que o carnaval seja um fracasso, comece a ser cada vez mais, como é que se diz, minimizado, sabe? Deteriorado mesmo, sabe? Cada vez mais as igrejas se enchem, os congressos, sabe, se levantem, os acampamentos, jovens buscando santidade. Então, que esse mês seja um mês assim que a gente venha orar para que os planos de Satanás se frustrem, né, a respeito da nossa nação, do nosso estado. Então vamos buscar isso daí, vamos buscar também compartilhar mensagens de Deus também, né? Todo canto eu acredito que tem aí igrejas fazendo congressos. A minha mesmo vai ter vocês estão convidados, eu vou colocar depois aí, né, a chamada, enfim, o folderzinho com os convidados, os preletores desse ano. Então vamos tá buscando isso, sabe? Vamos tá realmente orando, conscientizando as pessoas. É um mês em que, depois desse mês, teve uma época que eu vi que, tipo, tinha muito aborto. Por quê? Porque é um tempo em que, né, como é que se diz? Tem muito desse tipo de relacionamentos assim, né? E aí depois as pessoas têm as consequências e decidem abortar. Então, que a gente venha estar orando realmente para a gente estar minimizando os efeitos aí, para que o Senhor mais sinta o aroma agradável que nós temos para subir para Ele, né, em adoração, em louvor, do que o próprio carnaval fazer tão mal à nossa nação. Então, que nós tenhamos isso na consciência esse mês, esse início de mês, né? Até aí, o carnaval, para a gente estar se conscientizando e determinando que esse ano, esse mês específico vai ser do Senhor. A gente vai conseguir pegar o máximo de pessoas possíveis e levá-las para Deus. Amém? Então, vamos começar orando a respeito disso, a respeito do nosso mês, que seja um mês abençoado, não somente nesse tempo, mas cada dia desse mês seja abençoado, cheio da presença de Deus nas nossas vidas, e que venha aí um tempo favorável, um tempo do Senhor se agradar de nós, amém?
Amém. Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, colocar diante de ti este primeiro dia do mês, sabe, Deus, do ano de 2024, fevereiro, Pai, que seja o mês em que o Senhor, sabe, Deus, nós estamos aqui reunidos nesse momento, sabe, nos conscientizando a respeito do carnaval, mas também dizendo, Pai, que nós estamos prontos, Deus, para te prestar a maior adoração já vista, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a redimir a nossa terra, que em nome de Jesus, Deus, assim como nós vimos, Deus, em capítulos passados, que, sabe, o Senhor detesta quando nós derramamos sangue inocente, em nome de Jesus, nós declaramos que esse mês, Deus, não acontecerá no nosso país, Deus, em nome de Jesus, que não acontecerá a prostituição, a blasfêmia ao teu nome, Deus, mas que a sua taça, sabe, Deus, a taça da adoração de Deus seja enchida, Deus, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com as nossas intenções e motivações e decisões para te agradar, para te bendizer, para poder, sabe, Deus, sempre estarmos aí indo em direção ao Senhor, dando passos e mais passos em direção ao Senhor, não somente a nós, mas todos aqueles que estão ao redor de nós, no nosso trabalho, sabe, Deus, nos nossos estudos, aonde estivermos, Deus, que nós possamos levar a tua luz e dizer algo mais e melhor para a sua vida, em nome de Jesus, que não se resume em 4 dias de prazeres, sabe, Deus, desregrados, mas em nome de Jesus que nós possamos, Deus, ter o nosso coração inclinado a Ti e essas pessoas, Deus, sentirem, sabe, essa paz e esse impulsionar para a Sua presença. É o que nós te pedimos e te pedimos para que o nosso mês seja uma bênção, para que o Senhor esteja em cada dia deles e que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração nesse mês, em nome de Jesus, a respeito da tua palavra. É o que te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, capítulo 3, a gente vai falar aí sobre a dinastia de Davi. Então, a gente viu, né? A gente está vendo muitas genealogias. Ontem a gente viu os antepassados de Davi e hoje a gente vai ver praticamente a genealogia de Davi no reinado que ele vem a fazer. Né, depois dele, os filhos dele, enfim, os reis que se levantaram, que a gente viu muito no livro de 2 Reis, tá? Então, vai começar no versículo 1 dizendo: São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom: Aminon, filho de Ainoã de Jezreel; Daniel, filho de Abigail de Carmelo; Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; e Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Então aqui, só dos que a gente conta, são 20 filhos que Davi teve, fora os filhos com a concubina e Tamar, que também, né, era uma filha mulher ali, é aquela filha que foi como é que se diz? Estuprada, né, pelo filho dele. Enfim, teve todo aquele caso que a gente já viu um tempo atrás. No versículo 10 vai falar sobre os descendentes do rei Salomão. Então vai dizer o seguinte: Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias e Ezequias foi pai de Manassés.
Manassés foi pai de Amon e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos, Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias. Todos esses, então, a gente viu aí sendo os descendentes do trono de Judá, né? A gente viu muito sobre a história deles no livro de 2 Reis. No versículo 17, então, vai continuar dizendo agora sobre os descendentes do rei Joaquim, que foi um dos últimos ali que já estavam sendo levados como prisioneiros. Não sei se vocês se lembram. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos, Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos, Azul, Oel, Berequias, Azadias e Jusab-Esed. Ananias foi pai de 2 filhos, Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias e Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azricã. Elioenai foi pai de 7 filhos, Odavias, Eliasib, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. E é isso, acabamos então o capítulo 3 de 1 Crônicas. Muitos nomes, estamos quase acabando, eu acho que são 5 capítulos, mas ainda tem histórias boas aí, ainda aqui nessa genealogia. E é isso, minha mãe chegou com atraso, também pegou uma chuva. Cheguei, hoje é dia de milagres, quem recebe diz amém. É isso, gente, bom dia, Deus abençoe, que você viva um dia de milagres. Tchau, tchau.